Mishnah, capítulo 5, a minha do livro vermelho é Mishnah 13. 9. O livro azul, 9. Há 4 tipos de atitudes de relacionamento entre os homens. Aquele que diz: o meu é meu, o teu é teu. Então é essa daí. É o tipo médio. E há quem diga que é o tipo de Sodoma. O meu é teu e o teu é meu. É o Amaretz, o ignorante. O meu é teu e o teu é teu. É o piedoso. O teu é meu e o meu é meu. É o perverso. Então, repetindo. Há 4 tipos de atitudes de relacionamento entre os homens. Aquele que diz: o meu é meu, o teu é teu. É o tipo médio. E há quem diga que é o tipo de Sodoma. O meu é teu e o teu é meu. É o Haaretz, o ignorante. O meu é teu e o teu é teu. É o piedoso. O teu é meu e o meu é meu. É o perverso. Agora deu os 4. Olha, semana passada a gente falou, em 4 épocas a peste tende a aumentar. Que a nossa foi aumentar. Foi isso. A continuação seria a nona. Os animais selvagens vêm ao mundo pela prestação de falso juramento e pela profanação do nome. E aí continua. Enorme. Não, mas a minha sequência aqui, essa foi 12 e este é o 13. Para mim não tem essa parte que você está falando. Ele deve ter juntado. Então eu vou ler inteiro, posso ler? Pode. Os animais selvagens vêm ao mundo pela prestação de falso juramento e pela profanação do nome divino. O exílio vem ao mundo pela idolatria, pelo incesto, pelo homicídio e por não deixarem que a terra descanse durante o ano sabático. Em 4 períodos do ciclo sabático de 7 anos, aumenta a peste. No 4º ano, no 7º ano, no ano seguinte ao 7º ano e ao concluir anualmente a festividade dos Sucotes. Não, bateu. Bateu. Tá certo. E aí continua. Mas aqui tá certo. É que a anterior, ela já tinha terminado com os animais selvagens. É porque aqui às vezes ele junta mais de uma, por isso que dá a diferença. A anterior aqui, que é ele juntou a 10 e 11. A parte final é o começo aí que você leu, olha. Aqui começa dizendo: 7 tipos de aflições vêm ao mundo. 1. Se alguns pagarem seus dízimos e outros não. 2. Se todos decidem não pagar dízimo, sobrevém a fome através de tumulto e estiagem. 3. E se eles resolvem não fazer a oferta da halá para o Kohen, a fome do extermínio sobrevém. 4. A peste desce sobre o mundo por causa dos crimes de pena de morte prescritos pela Torá, que não foram trazidos ao Beit Din, no tribunal humano, para serem aplicadas, e por causa do uso proibido da produção do ano sabático. 5. A espada desce sobre o mundo por causa da demora da justiça e da perversão da justiça, e por causa daqueles que interpretam a Torá em discrepância com a Halachá, a lei normativa. 6. Animais ferozes vêm ao mundo por causa dos falsos juramentos e da profanação do Santíssimo Nome. 7. O exílio vem ao mundo por causa da idolatria, incesto e adultério, derramamento de sangue e a não observância do ano sabático da terra.
Depois a próxima foi essa daqui, ó. Deixa eu chegar aqui na página, que essa que a gente leu tem bastante comentário. Depois foi: em 4 épocas a peste tende a aumentar. No 4º ano, no 7º ano, ano da Shemitah, na partida do 7º e no término da festa de Sukkot, a cada ano. Ela aumenta no 4º ano por conta não dar o dízimo para os pobres no 3º ano. Na partida do 7º ano, por conta de não dar dízimo para os pobres no 6º. Ela aumenta na partida do 7º por causa do mau uso da produção do 7º ano sabático. Aumenta após a festa de Sukkot a cada ano por conta do roubo das dádivas dos pobres. Depois foi: há 4 tipos de atitudes de relacionamento entre os homens. Aquele que diz: o meu é meu, o teu é teu, é o tipo médio. E há quem diga que é o tipo de Sodoma: o meu é teu e o teu é meu. É o Am Haaretz, o ignorante: o meu é teu e o teu é teu. É o piedoso: o teu é meu e o meu é meu. É o perverso. Então aqui é a sequência que a gente fez aí. Esse tema, como vê que os sábios do Talmud, eles declaram essa palavra, ela poderia ser, e como foi discutida já no sentido filosófico, em termos econômicos. As teorias, por exemplo, do socialismo, ela envolve estes dizeres, tá? Sendo o meu é meu, o teu é teu. Quando você pensa e fala o meu é meu, o teu é teu, exemplo, eu lembro do meu pai. O meu pai teve variados, ou muitos, ou inúmeros defeitos, como todos têm. Talvez ele tivesse um pouquinho a mais relacionado a outras coisas, mas tem uma coisa que ninguém podia falar dele, e tá a minha mãe aí de testemunha. Ele sempre foi um homem trabalhador e honesto. Então a frase que ele usava e sempre deu demonstração através do exemplo é que aquilo que era dele, o que é do outro era do outro. Então ele sempre respeitou, ele não tocava a mão naquilo que era do outro. O comentário ele vai colocando que a princípio você pensa, esse aqui é o correto, não é? O que vocês acham? Você pensa no roubo, nas coisas que você tem. Olha aqui: o meu é meu, o teu é teu. A criança pequena, como que ela age? Vocês lembram? Tudo é dela, inclusive o do outro. Inclusive o do outro. Então ela vai e pega e fala, é meu, e vai lá e toma a força, porque isso é tratado como, é como se o mundo trabalhasse em favor dela. Tem muitas pessoas que vivem assim. Tem muitas pessoas que acham que as outras pessoas existem em função dela, tá? E isso causa um grande problema, principalmente em função de bens. Daí vem aquela famosa frase brasileira: fulano só quer o venha a nós, o vosso reino nada. Ou seja, ela está sempre pronta para participar daquilo que é interessante a ela, mas na hora que ela tem que doar-se para alguma coisa, não conte com essa pessoa. E isso vale para meios, isso vale para tudo na vida,
de uma forma geral, tá? Espero que você não seja desse jeito. Não são, né? Se for, comece a pensar, analisar, para poder manter um comportamento diferenciado. Então vamos ler aqui, ó. Há 4 tipos de atitudes entre os homens. Aquele que diz, a gente acabou de falar, o meu é meu, o teu é teu. É o tipo médio. E há quem diga que é o tipo de Sodoma. Pois bem, o que seria o tipo de Sodoma? Segundo os evangélicos, então, se Sodoma e Gomorra caiu por causa de homossexualismo, então eles vão ter um problema para interpretar isso aqui. O meu é meu, o teu é teu. Portanto, como vocês bem sabem, as escrituras não dizem respeito ao homossexualismo nesse pedaço, tá? O que é que diz então para chamar a atenção sobre Sodoma? É quando se você faz isso como algo pessoal, você entra num bom conceito. Eu dei exemplo do meu pai, por exemplo. Foi um bom conceito? Foi. Os 9 filhos que ele teve, 4 com a minha mãe e outros por fora, não sabemos se há outros por aí. Esses que são conhecidos são pessoas educadas, né? Uns mais, por exemplo, né? Outros menos, mas são pessoas que têm caráter nesse sentido. Nenhum destes foi dado a colocar a mão naquilo que não lhe pertence. E isso é um exemplo de dentro de casa, do pouco tempo que ele conviveu com a gente, mas o exemplo dele de pessoa era esse. Então acabou sendo algo muito positivo. O meu é meu, o teu é teu. Aqui fala que quando você coloca isso em proporções maiores, você vai correr no risco que houve em Sodoma, onde as pessoas da cidade viviam nesse princípio e acabou que se tornam pessoas mesquinhas que não dão direito ao outro. Por quê? O que é meu, o que é seu, ou seja, chegava, agora pode dar um exemplo, quando aqueles homens chegaram na cidade e foram hospedados na casa de Ló, o que aconteceu? A cidade inteira foi atrás. Foi por causa de homossexualismo? Segundo a Igreja Católica e Evangélica, sim. Segundo o judaísmo, não. Porque aqui cumpre justamente essa tese. O que é meu, o que é teu. Em grandes proporções, isso vai levar a quê? A um egoísmo, ou seja, os estrangeiros não tinham direito de chegar àquela cidade. Eles não tinham direito a ter comida. Se alguém chega naquela cidade, como os 2 chegaram, eles precisam comer. Se eles não tinham o que comer, então o meu é meu, o teu é teu. O que é que eles tinham? Nada. Então eles tinham que ficar com nada. E o que eu tinha? Os outros tinham o que tinha na cidade, só que não podia compartilhar. E isso é um dos maiores problemas que ocorreu, tá? Entendeu qual é a tese aí? Em grande escala, vai chegar nesse ponto. Você vai estar gerando, é o que acontece, é o que se trabalha com a tese do socialismo. Olha o exemplo do Brasil. Um que se diz socialista, por incrível que pareça, na época minha de evangélico, eu gostava de usar barba. E aí eles ficavam pedindo para eu tirar a barba. Eu falava que na Bíblia o povo usava barba, que Deus mandava ter barba.
e eles ficavam lá me enchendo, falando que não, que era símbolo de sujeira, e dava como exemplo o estado de Cuba, por exemplo, Fidel Castro. Dava o exemplo do PCdoB aqui no Brasil, e aí foi surgindo o Lula, né? O Lula veio com esse discurso socialista. Veja o que virou o socialista do Lula. A grande riqueza está na mão de poucos. Então, em grande escala, aquilo que seria para ser dividido num ambiente socialista acaba ficando na mão de um grupo pequeno. Não funciona. É um exemplo, vocês já ouviram falar dos essênios? Sim, não. Esse povo, ele é descrito na obra do Flávio Josefo. Os essênios são do tempo de Yeshua, de Jesus. É uma seita, no sentido de comunidade, que eles se apartaram. Eles procuraram viver em comunidade onde todos tinham tudo com todos. Funcionou ao extremo? Também não funcionou. Tá? O meu é meu, o teu é teu. O segundo, o meu é teu, o teu é meu. Se eu tenho uma coisa e eu digo que isso é seu, e você tem uma coisa e eu digo que o seu é meu, vai dar uma grande confusão também, não vai não? E o terceiro, o meu é teu e o teu é teu. Esse aqui fala que é o piedoso. O meu é teu e o teu é teu. Algo parecido aqui nós vimos numa Mishnah bem lá para trás, quando está falando em relação à pessoa e Deus. O meu é teu e o teu é teu. Ou seja, eu estou pronto a compartilhar, mas eu não preciso de pegar aquilo que é seu. O teu é meu e o meu é meu. Esse é o perverso. Por que perverso? Está claro, olha, aquelas coisas que são tuas coisas é dele, e o que é dele também. Então não há compartilhamento, tá? Esse tipo de coisa, assim, você vendo, batendo o olho, causa uma confusão na cabeça, mas no sentido social, convívio entre pessoas, família, amigos. Quem é que não conhece aquele esquema do invejoso? Tá? O invejoso, ninguém assume que é invejoso. Por outro lado, quem que não lembra daquela frase, quando se dizia inveja santa? Então tem inveja santa, mentira santa, que mais santo aí que se falava antigamente? Ciúme santo. Não tem essas coisas, ciúme santo, inveja santa, nesse sentido. O que está motivando uma pessoa? Uma concorrência, um egoísmo, para querer saber que sempre o que ele tem é o que tem valor e o do outro sempre sendo desmerecido. Tá? Essas coisas, portanto, esse tipo de ensino, você vai aprendendo que ele faz, ele te dá uma formação de caráter. Porque se você
não aprender essas coisas, você fica com um caráter duvidoso. E depois, para corrigir, essas coisas alastram. E olhando assim, se perguntar em que pedaço desse você se encaixa, vocês terão dificuldade para poder se encaixar, porque todos iriam falar que se encaixam na parte boa. Mas se eu for na tua casa, ou se você for na minha, num exemplo simples, a gente descobre esse tipo de coisa. Então vamos dar um exemplo. Semana passada passou na rua aquele pessoal entregando um folheto dizendo que às 3 horas da tarde iria passar lá para coletar roupa, sapato, coisas que você tem e que não usa. Aí, qual é a primeira palavra que você tem para uma pessoa dessa? Eu não tenho. Agora, será que nós não temos? Temos ou não temos? Sempre nós temos. Sempre nós temos. Mas no primeiro momento a gente fala não. E em outros momentos a gente vai mais além. A gente fala assim, não, mas eu uso. Usa quando? Usa quando? As minhas roupas de magro eu dei algumas, mas a maioria está lá, porque eu penso assim, eu vou emagrecer e vou usar. Aí a esposa vai embora para trás. Não, fez uma limpeza grande lá. Fiquei algumas coisas sim, mas depois eu fiquei em paz. Tá? Mas esse é um exemplo, gente. Uns exemplos muito simples que a gente... sapato. Nós... geralmente as mulheres, o sonho das mulheres, segundo o Maurício lá do Decora, é que no quarto das mulheres tenha uma sapateira enorme, né? Elas querem olhar aquilo lá cheinho de calçados. Mas um par de pés para 300 calçados? Quem usa um calçado por dia? Alguém usa um calçado por dia? Não usa, gente. Ao ano tem 365 dias. Usando um por dia, ninguém usa um só por dia. Não tem como. Então, por que ter todas essas coisas? E as coisas que a gente tem guardado? E aquelas pessoas que guardam as coisas desde pequenininho? Está tudo ensacado. Gente, não é brincadeira. Tem casa que tem quarto só para isso. Tem gente que guarda o brinquedo de criança para o filho brincar. A pessoa nem casado é. Vai guardando. Ou seja, é muito difícil esse princípio de poder... mas isso é só num pedaço. Não é num pedaço, gente. Isso faz parte do teu ser. É a tua pessoa. Você é assim. E você é assim com Deus. Porque você quer que Deus dê as coisas para você, mas você não dá nada para Ele. E se você der para Ele alguma coisa, você dá aquilo que você não usa mais. Exemplos bíblicos. Vamos pensar em exemplos bíblicos? Famoso exemplo quando o povo, o mandamento era você entregar um animal perfeito a Deus, não era isso? Com o pelo, a pelagem devidamente correta, olho, tudo sem defeito. Mas nascia um animal no rebanho que estava com algum defeito, o que o dono da fazenda fazia? Separava para a oferta a Deus. Chegou um ponto, o profeta diz, como boca do Eterno, dizendo assim: o Eterno não recebe essas coisas de vocês. Isso que vocês estão dando, mas ele não recebe.
Porque ele diz: pega este presente e vai levar a um governador para você ver se o governador aceita. Não aceita. E por que Deus vai aceitar? Eu já vi em determinado lugar, quando pediram para as pessoas trazerem coisas para fazer um bazar, a grande maioria levou o que não prestava. Então, para quem que ela estava dando? Primeiro ela deu como oferta a Deus, mas não estava prestando nem para fazer um bazar, porque o bazar você sabe que é para abençoar as pessoas que não têm renda. Agora você vai dar uma coisa que não presta. Então era isso que estava acontecendo para aquela época. E o Eterno disse: eu não vou receber isso. De onde vem essas coisas, gente? Não precisa ir longe. Sabe aonde que vai parar? Você não confia em Deus. A pessoa não confia em Deus. Por quê? Se der, vai me fazer falta. É meio complicado, porque tem um exemplo de quando Abraão recebeu a mensagem de Deus, que ele deveria ter a caverna de Macpelá. Deus mostrou para ele que Adão e Eva estavam enterrados ali, e que seria ali que ele ia enterrar também a mulher dele, Sará. Aí ele precisava saber de quem era aquela terra. Começou a perguntar às pessoas. O dono da terra estava ali do lado. Ele usou mais ou menos um desses dizeres aqui: olha, pode enterrar o teu morto lá, o que é meu é seu. Não é isso que as igrejas com teologia da prosperidade fazem? De uma certa forma? Era aí que eu ia chegar. O deles, do povo, é da igreja, mas nada de propriedade da igreja é para o povo, pode perceber. A luz do pobre que frequenta a igreja, a luz corta e ele fica no escuro. Com raras exceções. Há muitas pessoas que faz ajuda, sim, mas no sentido do dinheiro que se entra, não é devolvido ao pobre, tá? Então, quando Abraão ele perguntou, e aquele homem estava do lado, ele não sabia que aquele homem era o dono. E aí o cara falou: não, que é isso, pode enterrar seu morto aí, eu te dou, o que é meu é seu. Começou assim. Aí Abraão insiste e fala assim: não, eu não quero as coisas assim. É o preto no branco. Me fala quanto que é e eu te dou o valor. A mesma coisa aconteceu com Davi. Davi tinha recebido a revelação de Deus para que ele procurasse saber em Deus onde é que seria o templo. E aí ele busca em Deus e recebe como resposta o local. Aí ele foi lá, a pessoa também queria dar, de jeito nenhum. Como que eu vou dar alguma coisa a Deus que eu não paguei um preço? Grosso modo falando, eu acho que eu não sou bom, porque na grande maioria das coisas que eu faço, eu ajudo com aquilo que aparentemente não é meu. Eu não sou um administrador daquilo que o Eterno concede. Então, se eu estou ajudando as pessoas com coisas que foram dadas para ajuda, então o mérito não é meu, eu não sou uma pessoa boa. Eu só vou ser bom naquilo que eu posso ajudar, naquilo que passe de fato por mim. Entenderam? Então Davi, ele comprou. Aí, voltando lá para Abraão,
Aí o Abraão insiste, aí o cara fala assim: que isso? O que são 400 ciclos de prata entre mim e ti? 400 ciclos de prata era muito dinheiro. Que isso? O que é isso entre nós? Mas espera aí, o começo não era em terra aí. Você já percebeu aquela coisa assim, você contrata um pedreiro, tá? Será que você não fez isso? Olha, é muito difícil alguém aqui não ter feito isso já. Você contrata um pedreiro para fazer, ou qualquer pessoa, para entrar na sua casa, para montar um guarda-roupa. Fica só no guarda-roupa? Geralmente, a gente nunca arruma alguma coisinha a mais. O pintor, ele foi contratado para pintar a casa, mas aí na hora que ele está pintando a casa, você quer que ele já pinta um outro muro ali perto. Gente, é sempre assim. Faz um conserto, um encanador, ele vai fazer alguma coisa, aí a gente sempre, tem um negocinho aqui, tal. Aí alguns que tem firmeza, ele simplesmente faz, só que na hora que ele apresenta a conta para você, ele pôs o preço dele, aí você assusta, tá? E aí a minha avó, por exemplo, como já aconteceu isso, falou: nossa, você não falou o preço que era esse, mas depois do serviço pronto, agora tem que pagar. Então vai contratar alguém, quanto é? Isso. Fechou aquilo? Tem que manter aquilo. Se você ficar querendo colocar mais, a pessoa tem direito de falar assim: mas para isso aí é mais tanto, que é mais tanto, que é mais tanto. Entendeu? Isso que está sendo falado, que a gente vê no nosso dia a dia, não está relacionado com isso? O que é meu, o que é teu, o que é teu é meu, o que é meu é seu, o que é meu, o que é teu, o que é teu é meu, o que é meu é meu. Percebe como está dentro dessas coisas? Então, que tipo de pessoa você se torna numa sociedade? E que tipo de sociedade a sociedade se torna num conceito desse? O rico vai ficando mais rico. Olha, esse pessoal aí que mudou de partido político, que agora chama Rede, estão fazendo propaganda aí, dizendo: olha, vai chegar programa político, não muda de canal não, nós temos uma coisa para falar para vocês. Então, nesse comercialzinho, o que eles estão falando lá? Em tese, querem dizer que o governo até então, eles gastam dinheiro, eles mantêm os altos salários, a alta cúpula deles, tal, e querem que o valor que está faltando venha do seu bolso. Ora, mas isso é só agora? Essas pessoas que estão falando isso é de quanto tempo atrás? Outra coisa que vocês vão aprender na prática, que você já deve ter percebido, é que quem está fora do poder tem a solução para quem não está no poder. Quem não está no poder diz que tem a solução para o governante que está no poder. Ele fala: não pode ser feito isso. Mas na hora que ele está lá, ele vai fazer igualzinho. Você está sentadinho na igreja, quem veio de igreja evangélica, vê pastores, outras pessoas pregando e fica criticando. Aí na hora que você for começar também esse trabalho, você vai cometer os mesmos erros. E mesmo aquele que você fala: se eu tivesse lá, eu ia fazer diferente. Começa a fazer igual. Dinheiro. E se eu tivesse dinheiro? Foi hoje que a gente falou sobre dinheiro na ida? Não, ontem, o que a gente estava comentando aí sobre dinheiro? Foi hoje, eu e a sogra aí. A gente estava comentando de uma determinada pessoa, e eu novamente falei o que eu já venho falando para vocês aqui. Na cabeça nossa, de uma forma geral, todo mundo acha que o nosso problema é a falta de dinheiro. E no caso dessa pessoa, o dinheiro nunca foi problema.
Então cadê a vida, a felicidade, a alegria dessa pessoa? Que nós aqui, todos nós aqui, até onde a gente sabe do caso dessa pessoa, todos nós aqui somos mais felizes do que essa pessoa. A Lu tinha uma vizinha muito bem de vida, de frente. De frente, aquele tipo de vizinho que você nunca vê a cara dele, porque ele não se relaciona com qualquer um. Passado o tempo, ela teve, era o tempo do Daniel isso, mãe? Primeiro filho da Lu, a tal vizinha também teve criança. O que aconteceu? Uma tinha leite no peito à vontade e a outra não conseguia amamentar. A que tinha muito dinheiro, o que adiantou o dinheiro dela? Ela não tinha o leite para dar para a criança. Ah, podia ir lá comprar. Nós não estamos falando de ir lá comprar o leite, nós estamos falando da sensação que a pessoa tem de não poder ser feliz em amamentar uma criança. Então todo aquele dinheiro faz com que a pessoa atravesse a rua, bata na porta, como aconteceu, e pediu para que arrumasse um pouco do leite do peito para dar para a criança. Nesse sentido, os hospitais, maternidade, eles têm um banco de leite, não é? Quantas pessoas que você conhece que tira o leite porque você tem que ir lá na água quente, no chuveiro, e está massageando o seio e tirar um pouco daquele leite, porque senão empedra tudo e pode dar mastite. As pessoas inutilizam o leite e não doam, não levam. Às vezes não levam, sabe por quê? Porque a maternidade está fora de mão. Então, em quem que essa pessoa está pensando? O que é meu, o que é teu. Olha, eu tive leite para dar para o meu filho. Se você não tem para dar para o seu filho, não tem. Então esse negócio aqui, quando fala assim, não é só aquilo que é teu, o que é do outro, é do outro. Isso aqui entra para dentro de uma sociedade, dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, dentro de um conceito bíblico. Olha, Deus usa o conceito correto, porque Ele dá o exemplo. As pessoas que não seguem o exemplo que Ele ordenou. E o motivo de Sodoma e Gomorra ter sido castigado é porque eles não cumpriram estes mandamentos de hospitalidade que o Eterno designou. Porque o que era deles, o que era do outro, era do outro. Não podia chegar ninguém naquela cidade, não podia receber ninguém, não podia... conta o Midrash que uma menina foi buscar água e encontrou a outra chorando. E a menina ali confidenciou que estava chorando porque na casa dela não tinha comida. Ela então vai na casa dela, pega um pouco de comida e traz para a menina. Descobriram. O que fizeram com essa moça da cidade? Mataram. Então, nós vimos semana retrasada, né? Que quando o Beit Din falha, o conselho dos céus não falha. Então Deus traz o julgamento. Comentário da Andy comigo ontem, foi ontem, né? Que estava vendo essas desgraças todas que vem ocorrendo. Nós estamos à véspera do julgamento. Ela ainda fez um conceito. Se a gente for procurar essas desgraças que já houve, quem tiver paciência, vamos pesquisar e provavelmente nós vamos perceber que ela está tudo dentro desse período do julgamento. Julgamento das nações. Mas sabe por que a gente não percebe essas coisas? Porque a gente vinha de uma educação que Deus é Deus e que o diabo é o diabo. E que tudo que acontece aí, indistintamente foi o diabo que fez. Aí você quebra esse conceito da responsabilidade pessoal. Aí uma igreja evangélica, católica, qualquer que seja aí a instituição, ela deixa de ter culpa, porque ela não é culpada, o culpado é o outro. Você deixa de culpar a si mesmo para colocar a culpa no outro.
Tem aquela que virou até piadinha, né, gente? O Midrash também conta isso. É algo conhecido nas nações, quando diz assim, quem me ajuda a lembrar a sequência, fala assim, eu não vou lembrar a sequência, mas a pessoa quando era criança, ela começa a questionar o pai e mãe. Entra na adolescência, vai questionando, chega no adulto, aí quando ele casa e tem filho, o que acontece? Ele começa a ter um comportamento, né? Mas aí quando ele olha para o pai, ele fala assim, nossa, os anos passaram, como que ele progrediu? Ou seja, não foi o pai que progrediu, gente. E esse conceito, ele é básico. O mesmo conceito, ele vem sobre a pessoa idosa. Os idosos do Brasil são valorizados? Aparentemente não. O que pega mais no sentido é a falta, vou usar o termo educação, mas no sentido normativo da coisa, um estudo técnico, tá? Uma pessoa que tem um estudo técnico, ela vai ter muito melhores condições de dar um palpite para ajudar pessoas. Você pega o Novo Testamento, para não falar só lá de Torá. Novo Testamento, Tito, está escrito assim, que a mulher mais velha, ela deve ajudar as meninas jovens numa comunidade. Que igreja que você viu que a mulher mais idosa ajuda uma mocinha? Né? Não acha, gente? A mocinha da igreja não quer palpite do idoso, porque ela acha que o idoso é retrógrado, é velho, ele ficou lá no passado. Agora, sabe por que muitos deles ficam no passado? Porque eles não seguem o princípio do eterno. Qual é o mandamento do eterno? Porque, vou fazer uma pergunta aí. Você já foi da congregação, você. Por que a congregação não tem pastor, mas eles colocam lá o nome ancião? E de onde vem essa ideia? O Novo Testamento, quando Paulo passava pelas igrejas missionárias, lá que ele juntava a igreja, quando ele ia embora, quem que ele deixava encabeçando aquela comunidade? De preferência o mais velho. Por que o mais velho? Nós estamos pensando no ensino judaico. O mais velho é aquele que adquiriu a princípio mais sabedoria. Nós tratamos disso também em Mishnah passada, não agora essa última, essas próximas aí últimas, quando tratou do tempo, falando sobre tempo e sobre o jovem e o velho. Agora a gente volta nesses assuntos. Essas coisas estão tudo relacionado. Por quê? Aquele que está velho hoje, ele teve muito tempo para cumprir Torá. Mas se ele não aprendeu Torá no muito tempo de vida que ele teve, o que adiantou o muito tempo de vida? Ele serve para alguma coisa para orientar alguém? Não, porque a orientação ela não pode vir da fonte própria dela. Ela tem que vir da fonte aprendida do Eterno. Mas eu tirei um pouco isso, é muito cultural. Você não aprende. O brasileiro, ele nasce, ele não aprende que o idoso tem o seu valor. Bom, uma criança não tem valor nesse país, quanto mais um idoso. Porque em outros países existem tratamentos diferenciados, empresas na Europa só contratam pessoas acima de 50 anos. É uma coisa cultural, eles aprendem a dar valor. Em Londres, a gente tem visto aí a importância de um nobre, de uma nobreza, onde aquele nobre é mais velho, o quanto ele é respeitado. Então, assim, é uma coisa de ensino, é cultural, porque aqui não se aprende isso. Mas existem países, eu mesmo já assisti diversos documentários onde o idoso, a pessoa
judaísmo não é 100% isso. Uhum. Vai consultar um rabino de 30 anos, vai consultar um rabino de 18 para começar agora. Eu falei 30, hein? Ou então vai consultar um rabino de 60. Quem você acha que vai ter mais valor dos 60, 30 ou 18? Só que nós não aprendemos isso. Assim como nós não aprendemos aqui o que é ter do outro é ter, tudo existe. No nosso país existe. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tanto é que eu dei um exemplo, que as nossas casas estão cheias de coisas que a gente poderia compartilhar com as pessoas. Essa Mishnah, ela termina com esse conceito. Se uma pessoa chega na tua casa e ela olha algo que é seu e fica de olho, ela vai estar dentro daquele mau princípio, que ela está querendo aquilo que é seu. Mas o que é seu, o que é dela é dela, como princípio bom, entendeu? Agora, se a dona da casa, se você como dono da casa leva a pessoa lá para um outro departamento da tua casa, aí abre uma sala ali, um quarto, e ela vê coisas que ali para você está sem valor. Aí ela fala: nossa, você não pode dar isso para mim? E agora? Mudou ou é a mesma coisa? Mudou. Vocês não entenderam, né? Vou explicar de novo. Você entra na casa da dona Sebastiana. Se você olha a televisão dela e queira você a televisão dela, você está desrespeitando a propriedade da pessoa, certo? Mas de repente ela te leva para outros lados da casa e tem uma televisão dessa LED 48 polegadas que está simplesmente parada lá, sem utilidade alguma. Aí você pode perguntar: nossa, e esse televisor aqui? Ele está quebrado? Não, ele funciona perfeitamente. Mas está aí, o que você está fazendo com ele? Na hora que a pessoa fala o que você está fazendo com ele, aí o brasileiro já inventa rapidinho. Ele tem uma capacidade de criar uma história. Mas vamos tirar a história. A pessoa fala: não, simplesmente está aí, não está me servindo para nada, não tem onde colocar, todos os demais quartos tem. Você não pode vender para mim num preço mais em conta? Mudou? Significa que você está de olho querendo tirar vantagem da propriedade da pessoa? Significa que você está sendo favorecido como aquele que não tem, e a pessoa, ela não está perdendo nada, porque ela tem algo que ela não faz nada com aquilo. Então ela pode doar, presentear, então aquilo vai ser muito bom para você. Por acaso não é o exemplo que aconteceu com a gente, comigo? Quem for no corredor ali vai ver alguma coisa ali. De onde veio essa alguma coisa? Não é útil para mim? Estava sendo útil para a pessoa? Não. O que a pessoa fez? Compartilhou. Isso é o ensino judaico. Agora, quando você retém, você está passando também as pessoas e você está criando uma sociedade perto de você, como eles dizem, de punho de ferro, que retém as coisas. E o Eterno não quer que você retenha. Eu tinha um sonho de estar numa comunidade onde aquilo da comunidade poderia ser, não é dividido, dado aleatoriamente às pessoas, mas que pudessem servir as pessoas. Grosso modo, nós temos conseguido fazer isso. E isso
acaba moldando a pessoa por dentro. E aí você começa a ser exemplo dentro da tua casa, você começa a alcançar teus filhos, vizinhos. O exemplo aqui do bairro, que a gente já falou várias vezes, é aquelas passagens que tinha de uma rua lá para outra, e aquela entrada lá do bairro Costa Silva, né, lá perto da tua casa. Quantos anos ficou aquela coisa horrorosa ali? Lixo. Até que uma pessoa resolveu pegar do bolso dele e começar a fazer o concreto. O outro vizinho viu: o que você está fazendo? Mas por que você está fazendo isso? Aí vai e ajuda, e também leva alguma coisa. Virou uma praça bonitinha. Quem viu lá começou: vamos fazer isso lá naquela outra, e foi espalhando para os bairros. Vocês perceberam que praticamente no bairro aí, aquilo que era um terreno vazio, que estava servindo de lixo, já não está tendo lixo mais, tem flores, fizeram churrasqueira para ser comunitária. A prefeitura que fez? Não, as pessoas que fizeram. Mas de onde partiu a ideia? De um que lá no começo da Costa Silva fez, influenciou o bairro todo. Será que ele é da igreja fulano de tal? Precisa ser de igreja para ter um conceito desse? Aí você conhece alguém, você desconfia que ele é religioso, aí você pergunta: você é de alguma igreja? Aí ele: eu sou crente, sim, senhor. Né? Com maior satisfação. Aí vai ver o comportamento, não condiz. Gente, isso vale para tudo. Vale para todas as coisas. Então, o conceito que vem do judaísmo, o Eterno, ele determinou conceito para os pobres. Vale lembrar o que você questionou aí, que eu tinha pulado uma, né? Mas estava informando lá: por que vem as feras? Como julgamento de Deus, porque os homens deixaram de cumprir aquilo que era cuidados com a terra, cuidados com o pobre, roubando o pobre. Comentei, não sei se foi semana passada, que em conceitos em faculdade, psicologia, antropologia, essas coisas todas, é ensinado para você a não dar, eles falam esmola, né? Não ajudar aquele menino, aquele senhor que está lá no sinal pedindo a balinha. Fechou o sinal, a pessoa vem e coloca a balinha no retrovisor do carro. Quantas vezes você ajudou? Seja sincero. Não venha falar para eu não ajudo porque eu não tenho dinheiro. Pula essa parte, porque essa aí é a nossa mentira. Sabe por que nós não temos dinheiro? Porque a gente nunca separa um dinheirinho para isso. Mas se eu separar vai faltar para outro lugar. Será que vai faltar? Eu estava andando com uma pessoa no banco carona, aí parou num lugar desse, né? E a pessoa não deu uma vez, aí mais para frente não deu de novo, aí mais para frente não deu de novo. Eu perguntei assim: escuta, você nunca ajuda ninguém? Você tem condições? Por que você sai sem dinheiro? Por que você não põe um dinheirinho aqui no console do carro para você ajudar as pessoas? A pessoa ficou quieta. Aí num outro, passou um tempinho, aí nós fomos sair, né? E aí já tinha um dinheirinho lá para ajudar a pessoa. Mas esse tipo de comportamento entra na nossa cabeça, sabe por quê? Às vezes você não viu isso como um ensino socialista, essas coisas. Porque eles vão apelar que quem tem que fazer isso é a prefeitura. Tá? Novamente nós vamos voltar nesse conceito. O que é meu é meu, o que é teu é teu. Hoje eu vou subir lá e assim, não sei se é
Tem essas histórias. Tem um monte dessas histórias. Mas aí não vamos confundir uma história isolada, porque muitas pessoas pegam esse tipo de história, dona Sebastiana. Teve caso em frente à maternidade de Campinas, a mulher disse que não ia dar o dinheiro, ele não foi lá e deu a volta e esfaqueou a criança dela que estava naquele carrinho, entendeu? Então agora todo mundo anda de vidro fechado. É a sociedade que é má? É o governante que é mau? Se você quiser ir para a ótica do governante, você vai atribuir tudo isso culpa do governante. E aí quem vai ficar sem culpa nenhuma? Você. Então o que você vai fazer com o conceito da Torá que diz que é exigido de você tzedakah? A senhora falou de ligar na casa. Não tem o abuso do pessoal ligar na sua casa e querer fazer um contrato com você de todo mês você contribui com R$10 para tal e tal causa? Determinada causa, ficou provado quando eu conheci uma pessoa que começou a trabalhar numa entidade dessa daí, uma instituição, e essas pessoas, elas eram comissionadas. Tinha gente lá que ganhava R$3.000 por mês. Tá? Eu acho, mas ele leva o dinheiro, o problema é dele. Se não está dando para as crianças, ele precisa pegar dinheiro. Legião da boa vontade. Como esse povo liga na casa das pessoas? Até que estourou aquele escândalo grande, a pessoa liga em casa e fala: é legião da boa vontade? Desculpa, eu não contribuo, porque eu já não tenho segurança mais se o dinheiro de fato vai para tal causa, porque o escândalo lá ficou provado que o dinheiro era desviado para outras coisas. A questão é, será que todo o dinheiro que vem para o Boldrini vai para o Boldrini mesmo? Então, tem um que dizem que a Rede Globo lucra não em desviar o dinheiro, lucra. Parece que o dinheiro vai lá, é o Unesco que fala? Unesco ou Unicef? Sei lá. Tá. Mas ela faz uso do montante do dinheiro, igual o banco pega o teu dinheiro e usa o teu dinheiro. Ele está ganhando, está faturando com o teu dinheiro. Entendeu? O dinheiro chegava lá na causa das crianças, chega, mas até chegar lá, girou. Entendeu? Alguém está tirando vantagem, tá? Então veja só, fazer grandes obras assim, você é igual, qual é o mérito deles? É que nem eu te disse, se eu faço algumas coisas, eu não estou fazendo por mim mesmo. Sabe o que eu pensava tempos atrás? Determinada igreja surgiu com 10 anos de vida, ela tinha gravadora, uma gráfica, um lugar que cuidava de drogados e mais não sei o que, em 10 anos. E eu em 10 anos eu não tinha nada, comecei a pensar, nossa, eu sou um fracasso. Aí depois começa a aparecer um tanto de coisa errada. Mas me esclarece uma coisa aí agora. Então, nessas grandes campanhas de televisão, de esperança, etc, etc, aí você vai lá e contribui. Você tem que ser da calma? Não interessa se eles vão usar o dinheiro para algo. Quero saber Eu sei. Como pessoa, você cumpriu o Torá ou não? E aí? O que vocês respondem? Hã? Acho que sim, o que é? Então, é o tema que eu estava jogando aqui. Mas eu também penso assim, é isso que eu estou dizendo. Porque assim, o que vai ser feito foi como o Sebastião falou, não adianta, a gente não vai ter como saber. Mas se você deu de coração, você fez a sua parte. É a mesma coisa com o trânsito. Aquele cara, provavelmente, ele vai usar o dinheiro para comprar droga. 90% deles fazem isso. Mas a gente não tem como saber. Assim como não tem como saber se o cara vai dar um tiro ou não no vidro. Então, muitas
tem como saber. Uhum. Entendeu? Então, esse caso isolado que você citou é complicado. Porque, às vezes, não é questão de você não querer fazer. Você quer ter o prazer de tirar 10 mil. Rafael, eu já fiz isso. Eu já queria tirar 10, 20 reais da carteira para trabalhar, não dá para a pessoa. Mas o medo, em frente a uma faculdade, 10h30 da noite, você pensa assim, cara, eu estou sozinho, eu vou para o NIP, e agora? Na Unip tem vários assassinatos no Unip. 10h30 da noite, todo mundo estudando ali, tem assassinato. Então assim, como é que a gente fica? Justamente, por isso que a gente tem que pensar nessas coisas, para vocês observarem que existe uma deformação social. Claro que existe. Porque a gente não aprende, isso não é aprendido. Mas essas coisas todas não pode tirar de você essa condição de cumprir os mandamentos do Eterno. Você tem que manter esse princípio de você ajudar o pobre, o desfavorecido, de você não ficar retendo as coisas dentro de casa, de você compartilhar, doar, fazer as coisas. De uma forma geral, isso tinha que ter sido uma educação natural nossa. Mas essa educação natural, ela não acontece, porque a educação natural é que você jogue a responsabilidade. O que a gente aprende logo cedo é jogar responsabilidade. Eu não sou feliz porque Deus não quis que eu fosse feliz. Eu não tenho dinheiro porque Deus não quis que eu tivesse dinheiro. Fulano morreu porque chegou a hora dela, Deus quis que ela morresse. Que mais? Enchente lá. Mas eu acho que a grande jogada do Eterno é justamente essa, porque se ele faz você nascer com isso natural dentro de você, você perde a chance de escolha, de fazer o bem ou o mal. Isso mesmo. Entendeu? Porque se isso é intrínseco dentro da gente, se eu nasci com aquilo dentro de mim, por isso que isso é um comportamento aprendido. Se uma vez que a sociedade não ensina você não aprendeu. Se o teu pai e tua mãe não ensinam você dentro de casa, que você tem que respeitar o idoso, você vai sair na rua e não só na cara dele. Isso é comportamento aprendido. Então, se a gente nasce assim, a gente concorda que ficaria muito fácil. Então, Deus precisa fazer com que você trabalhe com o seu poder de escolha. E olha, eu não gosto de muitas vezes, né? Adoro essa sua. Mas entra nisso, você precisa escolher. Então, eu vou ajudar fulano, não vou ajudar, posso, não posso, vou fazer isso da casa, não vou fazer. Então, aqui, por exemplo, aqui nós temos gerações aqui, tá? Dona Alice com a Dona Sebastiana uma geração, a Lu outra geração, a Ivete uma outra geração, a minha mãe uma outra, o Gabriel uma outra, e vocês vão perceber que esses problemas sempre existiram, tá? Agora, dentro dessas variadas situações, por mais que a gente não veja ninguém fazendo alguma coisa boa, não associe religião a isso, tá? Porque se associar a religião, qual é a religião que você mais vê ou mais viu aqui, pelo menos no nosso meio, fazendo ajuda social? Quem é? Espiritismo. O evangélico falava isso, aquilo, tal, mas o evangélico não faz o que Allan Kardec faz. Eu já vi evangélico não estou falando que me contaram não, isso eu vi. A pessoa precisou de ajuda, a igreja dela não ajudou. Sabe quem ajudou? Aquele Allan Kardec lá na Irmã Serafina, lá perto do colégio normal. Isso, que levou demônios para dentro de casa. Entendeu? Então, um que tem o estigma do mal, está levando a representação do amor de Deus ao lar de uma pessoa. E outra coisa, será que o que é doado lá é tudo porcaria? Você leva, não são coisas boas que você leva para casa? É lixo? Não é lixo. Viu que isso daqui entra formação de caráter, educação, exemplo, coisa de família. Bom, eu ia falar justamente isso aí, gente. Já estourando o tempo faz tempo. Quando você
a pergunta que você fez, Andy. Por mais que tenha visto essas coisas todas, ninguém ensinou, não teve social, mas sempre tem alguém que a gente acaba conhecendo, ou um vizinho, ou um parente, ou um caso, alguém que burlou todo esse sistema e que faz o bem. Se algo está dentro da gente, aquilo começa a ser desperto. Tá? Para resumir essas coisas, usando aquela famosa frase: quando uma porta se fecha, o que acontece? Quando uma porta se fecha, Deus abre uma janela. A outra famosa: a dificuldade entra pela porta, o que sai pela janela? O amor. Para ter um dizer desse, eles é pautado em coisas que acontecem. Agora, você acha justo a dificuldade entrando pela... A definição do amor não é justamente isso, que quando dois, o casal, quando a dificuldade entra, ao invés de ter a separação, não é o contrário? Não eram os dois para unir, para enfrentar a dificuldade? Então, viu como um conceito social ele vem errado e ele começa ditando normas, e aí você começa a fazer as coisas daquele tipo que vocês aprenderam e riram, que vai fazer determinado peixe, põe na assadeira, corta a cabeça do peixe. Até que alguém perguntou: mas por que corta a cabeça do peixe? Aí foram descobrir, voltando, olha, não era nada, não fazia parte da receita. É que a assadeira da mulher era pequena, não cabia o peixe inteiro, cortou a cabeça. Então passou gerações, pessoas estavam cortando a cabeça, mas sobrava espaço. Então essa é a questão. O professor de sociologia na faculdade ele dizia que a sociedade, de uma forma geral, não foi ensinada a caminhar junta, a trabalhar junta. Ela só faz isso quando tem um problema. Então, é um evento como tem a esperança. Aí todo mundo se une para ajudar 20 milhões de crianças. Uma criança como o menino Joaquim, por exemplo, precisava de 3 milhões de reais para receber o medicamento. Em 3 dias, toda a classe artística se reuniu. Em 3 dias eles tinham os 3 milhões de reais. Então, assim, você só é ensinado como sociedade. Você não é ensinado como sociedade a agir dessa forma, mas quando tem um desespero, todo mundo corre. Então, ele fala pra gente, foi ensinado errado. Porque sociedade naturalmente precisaria caminhar junto. Mas não é assim que acontece. É um por si. E se fosse assim, não existia tanta miséria, né? Muita coisa não existe. Porque um sempre estaria ajudando o outro. Então não existe fome, não existe nada disso. A maior prova disso é o povo judeu. Porque sempre que eles escolheram caminhar juntos, eles tiveram tudo. Quando eles erraram juntos, eles perderam tudo. Juntos. Eles são os melhores exemplos. Pode olhar. Então, uma vez que você caminha junto, que é como você estava falando, de casamento, uma vez que você caminha lado a lado, independente do que acontecer, os dois vão sofrer as consequências, os dois vão viver os melhores homens. Sempre junto. Mas a gente não foi ensinado dessa forma como sociedade. A religião, ela não ensina. A religião não tem nada a ver. Aí não tá bom, né? Porque a religião é mais separa que une. Se É o que eu sempre achei. Esse planeta que foi criado para separar o ser humano, foi a religião. Então, esquece. Aí, acabou. Pois é. Então vocês pensem na situação: o que é meu, o que é teu, o que é teu é meu, o que é meu, o que é meu é seu, o que é seu. Tá? São várias coisas, e você vai olhando exemplos da vida fora, até que você vai perceber que tem um sistema que ele é útil, que ele é correto, tá? E que vai beneficiar pessoas, sem prejudicar o outro. Se vocês lerem o estudo judaico que fala sobre Tzedakah, você vai ver que tem regras para você entregar. Porque tem gente que
que se sente humilhado em receber aquela ajuda. Então ela recebe ajuda sem saber quem deu. Agora tem gente que só quer receber ajuda sabendo de onde veio. Então essa pessoa tem que saber quem foi que deu. Então tem variado sistema. Tá? Os ricos, a gente acha que o rico não faz nada. Tem muito rico que faz bastante coisa. Tá? Depois que o Ayrton Senna morreu, começou a aparecer um monte de história de pessoas que ele ajudou, que a gente nem imaginava. Por que eles fazem escondido? Porque o povo inventa história. O povo, ele quer sempre tirar vantagem. É aquele primeiro caso. O que é teu é meu, o que é meu é meu. Então, se você tem um pouco mais de dinheiro, por que quem ganha na loteria quer ficar quietinho, sem que ninguém saiba que ganha na loteria? Porque os parentes que você não via há muitos anos começam a querer te visitar. Eles sentem saudade de você. Tá? A minha mãe me disse uma vez, não sei se ela lembra disso. Ela disse que eu jamais vou ganhar numa loteria, porque se eu ganhar muito dinheiro, eu vou acabar rapidinho com o dinheiro, que eu vou dar para todo mundo. Será que eu vou dar para todo mundo? Eu não quero ser rico, porque rico vive com medo. Eu não quero viver com medo. Eu não vou ser. É outra verdade. É. Nossa, só tem um medo. Pode trazer não vai precisar, você tem para me levar? Uma coisa pergunta, ele vai entrando. A porta está aberta, madrugada, mas tu não é, você acha? Janela de porta, tudo bem, meio roncando. Aí eu falo assim, Deus, é Deus, né? Que protege a gente, porque já pensou, se passa um trem lá que Deus livre, né? Não é, Bom, podemos encerrar então. Acho que já deu, olha, nós estouramos muito o horário aí. Mas pelo menos